Boa noite, pessoal. Vamos aguardar hoje, então, enquanto o Instagram avisa o pessoal que eu já entrei. Hoje eu tenho uma convidada especial. Vamos ver, assim que ela entrar, a gente já começa juntas. Vou esperar a Jéssica conectar também. Olá, Cris. Boa noite. Oi, Jéssica. Tudo bem? Esperar a Jéssica pedir para participar aqui, que eu já coloco ela online junto comigo também. Vamos ver se funcionou. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma live dividida assim. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Olá, Jéssica. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Certinho? Vamos ver Tudo agora. Eu vou ter que me certo. acessar aqui. Vamos lá. Tá dando para me ver, me ouvir bem? Tudo certinho. E contigo, tudo certinho para cá também? Tudo certinho também, tudo perfeito. Então, tá bom. Eu vi que a gente já está recebendo bastante gente para assistir, né? Fez bastante, Bacana. nossa, fez bastante sucesso o assunto. Todas as mamães adoraram. É, deu uma repercussão, né? Eu vi os comentários, acompanhei os comentários, foi bem bacana mesmo. E Muito bacana. recebemos perguntinhas, né, para a gente estar aí comentando durante essa live. Vai ser Isso bem aí. bacana. Tá bom, pessoal. Assim, eu vou primeiramente, né, como a gente está transmitindo nos dois Instagrams, né? Tá transmitindo no meu e no Instagram da Jéssica. Eu vou primeiro me apresentar, né? Apresentar para os seguidores da Jéssica e depois eu vou pedir para a Jéssica se apresentar para o pessoal que me acompanha aqui no meu. Então, pessoal, eu sou a Giovana, né? Eu sou médica. Eu me especializei em amamentação depois do nascimento do meu bebê, que eu tive uma experiência muito difícil, muito complicada. Também do ponto de vista psicológico, então esse também era um motivo que eu tinha um apreço pessoal de querer falar sobre esse assunto. E depois que eu resolvi, que eu superei os meus desafios, a minha dificuldade, eu acabei estudando muito, acabei me especializando em amamentação e resolvi ensinar tudo que eu aprendi, eu resolvi que eu queria ensinar para as mamães. E assim nasceu o meu canal, que é o Mamá Sem Dor. E querendo falar sobre essa parte psicológica, acabei conhecendo a Jéssica nas redes sociais, né, Jéssica? E E quando eu pensei em falar sobre isso, eu pensei, eu vou ter que convidar a Jéssica, que é especialista nisso, para falar junto comigo. Então, Jéssica, te apresenta, fica à vontade, fala o que você se sentir à vontade para falar. É toda a tua palavra. Obrigada, querida. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o seu convite. E eu já estava aí te acompanhando, acho que desde o comecinho que você fez a página, começou a aparecer para mim, eu já comecei a acompanhar. E gosto muito da forma como você aborda, da forma como você transmite aí informação e conhecimento de qualidade de uma forma muito acessível, muito simples. Acho que isso facilita muito o interesse das mães por aprender mais, por ir atrás aí de informação e de conhecimento. Então, está de parabéns. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui participando dessa live com você. Bom, eu me chamo Jéssica Castro, né? Eu sou psicóloga perinatal e da parentalidade. Perinatal aí é um termo recentemente cunhado, então ele ainda é um pouco desconhecido, né? A psicologia perinatal ainda é um pouco desconhecida, mas é aí uma área da psicologia que tem aí o intuito de cuidar, de acolher as demandas de ordem emocional e psicológicas
envolvidas durante o período da gestação, parto e pós-parto. Né? E parentalidade também, porque não dá para falar de um sem falar de outro, né? Porque esse período todo, perinatal da gestação, parto e pós-parto, também gera aí uma transformação e uma constituição, né, de uma parentalidade, né? Que é parentalidade é tudo que é referente aí aos cuidados com uma criança, né? Referentes aí à família, à constituição de uma família. Então, essa aí é a área da psicologia que eu escolhi atuar, que eu sou apaixonada. E eu sempre digo que eu escolhi essa área, assim, na verdade, acho que foi essa área que sempre me escolheu, eu só não sabia nomear ainda, porque, na verdade, eu conhecia essa área da psicologia também um pouco mais para o final, assim, nos últimos anos da faculdade. E me apaixonei, porque foi uma área que eu me encontrei, porque eu vejo que é uma área de atuação que possibilita a gente mudar o mundo, sabe? E eu acredito que a gente pode mudar o mundo a partir das nossas crianças, do cuidado assertivo e mais humanizado com as nossas crianças. E a psicologia perinatal possibilita isso, né? E antes de cuidarmos dessa criança, a gente precisa cuidar de quem? Da mamãe, da rede de apoio, para que eles, então, tenham aí uma base bem consolidada, né, para poder, então, cuidar dessa criança. Né? Porque isso não é algo instintivo, né, é algo aprendido. Então, a gente precisa, sim, entender que a parentalidade ela é construída, ela não é inata, né? Então, saber ser mãe, saber ser pai não é algo que nasce com a gente. A partir do momento que você tem um filho, você já sabe tudo que você tem que fazer, né? E ainda existe essa crença, né? Infelizmente. Mas nós estamos aqui, né, para desmistificar aí, mesmo que por passinho de formiguinha. Então, eu também desenvolvi, né, a minha página, que é o Recanto Parental, que eu também tento estar sempre aí contribuindo. Eu acho que é uma ferramenta, hoje em dia, né, as redes sociais, para a gente disseminar, né, essas informações. Então, eu também estou por lá, né, quem quiser conhecer mais o meu trabalho também fica à vontade. E é isso, né? Acho que a minha missão é ajudar essas mães, esses pais, essas famílias, a ajudar eles a passarem por esse período com um pouco mais de tranquilidade e segurança. Ah, com certeza, muito legal. Eu, inclusive, assisti alguns vídeos seus da jornada de mães que você fez em maio, né? Que eu até tinha pensado em te convidar durante maio, mas você estava envolvida na jornada de mamães, né? E uma das coisas, dos encontros que eu achei muito interessante, que você estava falando justamente sobre isso, a parentalidade, né? Que a gente reconhecer que a mãe não está sozinha. A gente não pode falar de maternidade e de paternidade separado. A gente tem que entender que é uma família e que a gente tem que juntar as pessoas, né? E a mãe não pode se sentir sozinha nesse período. Se a gente se sente sozinha, acaba ficando muito mais difícil, né? Sim. E eu achei muito interessante aquela conversa que você teve, achei muito enriquecedora, né? Porque a gente precisa aprender, né? Precisa colocar isso na nossa cabeça de mãe. Essa dificuldade de delegar a função e de dividir, né? A gente acha assim, não, só eu sei trocar fralda, o meu jeito é melhor, né? Só eu posso cuidar do meu bebê, eu não vou Ou só eu vou cuidar bem, né? Só eu vou cuidar bem. Exato. Eu gosto muito de usar esse termo da parentalidade por conta disso mesmo, porque não há distinção de gêneros e de papéis também, né? A parentalidade a gente entende que são todas as pessoas, todos os membros de uma família que cuidam dessa criança, né? E essa parentalidade, ela deve ser partilhada, né? Ela deve ser aí em conjunto com o parceiro, a parceira, né? Os avós, enfim, todo mundo que está aí ao entorno dessa criança. E isso é saudável não só para os membros da família, né? E principalmente a mãe, mas também essa criança, né? Porque a partir disso é que ela vai aí se relacionar, que ela vai também desenvolver o seu, né, desenvolvimento aí social e comportamental, psíquico, enfim, porque está tudo interligado,
Então, eu gosto muito de usar, assim, esse termo, né? Porque eu acho que a gente não sobrecarrega uma mãe exclusivamente, porque ainda, né, a gente acredita e muitas mães acreditam que elas são as principais, se não as únicas responsáveis pelos cuidados com a criança, né? Então, quando a gente utiliza esse termo, a gente pode chamar até de generalista, né, em relação a isso de não haver essa distinção de pai, mãe, enfim, eu acho que já começa a deixar um pouco esse processo um pouco mais leve, né, porque a gente já tira um pouco dessa carga pesada do que é ser mãe, né, entender que ela é mãe, mas ela também pode aí delegar, e é preciso delegar, e dividir as tarefas de cuidados com a criança com os outros membros da família também, que fazem parte da vida das crianças, né? E fico feliz que você tenha assistido, que você tenha gostado. Eu gosto muito de falar, né, sobre isso. Assim como eu aprendi e gosto muito de falar sobre amamentação, que é uma coisa que, se as meninas que me assistem me deixam, eu vou aqui horas a fio conversando, batendo papo. É o que a gente falou, né? O tempo passa, a gente nem vê, de tanto que a gente justamente. Deixa eu te falar, eu tinha alguns temas que as mamães pediram para a gente falar. E um dos temas que surgiu até mais de uma vez, que eu acho que é um tema bem importante da gente conversar, que eu acho que tem muito a ver com isso que com essa introdução que a gente estava fazendo, é a questão da solidão das mães se sentirem sozinhas no puerpério. E que está assim tão intensificado nesse período agora, né? Que a gente está com essa questão de isolamento social, de pandemia de coronavírus. E as mães têm muito isso, esse medo da solidão, esse medo de estar sozinha no período do puerpério. O que tu pode trazer para a gente de conhecimento, de até às vezes de acalento para as mamães, para não se sentirem sozinhas, né? O que tu traz para nós, Jéssica, para a gente aprender sobre esse ponto? Bom, são vários fatores, né? Esse sentimento de solidão é realmente multifatorial, né? Que são vários fatores que interferem aí nessa sensação. Mas, primeira coisa, né? Eu acho que essa romantização da maternidade que a gente comentou antes, né? De que a mãe tem, às vezes, essa percepção de que ela tem que dar conta de tudo, né? De que ela é a responsável pelos cuidados com a criança. Isso tudo, por que pode vir a gerar uma sensação de estar sozinha, né? Porque ela tem que fazer tudo, né? Ela tem aí essa obrigação de estar dando conta de tudo e não dividindo essas tarefas. E, muitas vezes, o medo da falha faz com que ela... E também, assim, o medo e a culpa de quando se falha leva ela a não compartilhar esse sofrimento com outras pessoas, o que faz ela se sentir sozinha também nesse sentido, medo do julgamento, né? Então, o período do puerpério, né, ele é um período muito desafiador, né? E assim, eu digo que, fazendo aí agora, né, uma assimilação aí com o período que a gente está passando do Covid-19, desde o início, assim, né, eu tive, assim, uma percepção de que as pessoas estavam entendendo o que era o puerpério, passando pelo puerpério com a quarentena, porque é exatamente isso que a mãe passa, né, é exatamente isso que a mãe passa. A mãe, ela, no período do puerpério, é um momento em que ela se volta totalmente para dentro de uma caixinha, e o puerpério é isso que ela vivencia. Né? Então, assim... Que relação interessante. Muito boa. Não é verdade? Porque acho que as pessoas começaram a perceber o que é isso, né? O que é esse isolamento? Porque, principalmente na fase inicial do puerpério, é isso que a mãe vivencia, né? E assim, ela vivencia este isolamento, essa solidão, com uma turbulência gigantesca dentro dela, que muitas vezes ela não sabe administrar, ela não sabe o que está acontecendo, porque principalmente quando ela não se prepara e está tão enraizado essa romantização da maternidade, ela chega nesse período e ela fala, meu Deus, cadê aquela plenitude e aquela felicidade em estar com o bebê no colo que eu imaginava que ia ser? E não é nada disso.
né? Porque é um período que ela vai sim ter sentimentos ambivalentes, né? E aí é preciso a gente entender que amar um bebê é diferente de amar a maternidade. E amar plenamente, completamente a maternidade não é uma coisa possível. Não é uma coisa possível. Tem momentos difíceis, sim, né? E o que a gente sempre fala? E o ideal sempre é buscar o equilíbrio de tudo. E a gente pode pensar nesse equilíbrio a partir da definição do que é um puerpério mesmo, né? Porque o que é o puerpério? O puerpério, aí, de acordo com a literatura médica, né, é um período que vai aí até uns 45 dias para o corpo da mulher, né, ir retomando o equilíbrio dele, né, hormonal, para o corpo e voltando ao estado pré-gravídico, né, que a gente chama aí, então, de uma homeostase. E o que é o puerpério do ponto de vista emocional e psicológico? Porque todas essas transformações que vêm desde a gestação, elas acontecem não só fisicamente, não é só o corpo que muda durante todo esse período, mas principalmente há essas transformações emocionais, psicológicas e, consequentemente, comportamentais. Então, é por isso que a gente sempre tem que tentar, né, ampliar esse olhar do que é uma gravidez, do que é um parto e do que é um puerpério também, né? Para que a gente tenha um olhar integral para essa mulher e que a gente possa olhar para a individualidade dela, porque nada do que a gente fala, né, é linear, né? O pós-parto não é linear, esse tempo, né, determinado de 45 dias, e assim também acontece com esse lado emocional. Então, do ponto de vista emocional e psicológico, o puerpério, ele pode ir até 3 anos de idade da criança, né? Até, assim, de 2 a 3 anos de idade da criança. Então, é um período muito mais longo. E o que é? Por que isso acontece, né? Porque o puerpério, desse ponto de vista, dessa perspectiva, ele é um período de transição. E quando a gente se depara com um período de transição, a gente precisa de um tempo para se adaptar, né? Então, este período do puerpério é um período de adaptação. E não é um período fácil, né? E também o puerpério, assim como também a gestação, são períodos potenciais de crise que a gente considera, né? De acordo com o ciclo vital da mulher, é um dos períodos potenciais de crise. E então é um período que muitas coisas estão acontecendo, né? E a gente precisa de quê? De cuidado, né? E assim, em relação a isso que a gente está vivendo hoje em dia, tem muitos pontos que a gente pode pensar, né? Porque isso, de uma certa forma, o que eu tenho percebido assim nos meus atendimentos, nos meus contatos com puérperas, é que, por um lado, está sendo positivo, essa quarentena, né? Esse isolamento, essa reclusão, né? Por quê? Porque, como a gente falou, né? Essa mulher, ela vive um momento de muita solidão, porque ninguém entende o que ela está passando, porque muitas vezes o parceiro não tem aí, na maior parte dos casos, né, a possibilidade de permanecer como apoio, como rede de apoio para essa mulher durante aí um longo período, né? Porque a licença maternidade e a licença paternidade são extremamente discrepantes, né? O que não faz sentido nenhum, mas são. E agora, nesse período, o que eu tenho ouvido muito? Eu tenho ouvido relatos, né, positivos em relação à aproximação desse casal, né, dessa família, que está podendo ter tempo junto, que esse pai está podendo participar mais ativamente, né, desse período, dessa fase, né, junto com a mulher, né, compartilhando uma parentalidade. E eu acho que isso está sendo muito positivo, principalmente com casais que já tenham um filho antes, né? Então tiveram essa experiência antes e agora estão, né, vendo isso, esse momento, essa situação por este lado, né? Vamos deixar claro, não que isso seja uma coisa boa, que esteja acontecendo,
Mas por este lado, né, olhando por este ângulo, eles estão tendo a possibilidade de estar mais juntos, né? O pai está tendo a possibilidade de se sentir mais pai, né, mais ativo na parentalidade dele com essa situação, porque ele trabalha em casa, então ele está ali com a mulher, ele consegue dar uma atenção maior, né? Outro ponto positivo também que eu percebi, assim, foi em relação às visitações, né, que diminuíram também, né? Então tiveram aí que ser cessadas. Isso, de certa forma, é positivo, principalmente no início do puerpério, né? Que, assim, tem visitações e tem visitações, né? Então a gente tem que também pensar isso. E porque às vezes a visita, às vezes, né, a coitada da mãe já tá lá, super cansada, privação de sono, hormônios a mil, e ainda recebe algumas visitas que não é aquela visita íntima de casa que poderia chegar e ajudar a mãe em alguma coisa, né? Ajudar a cuidar de uma roupa, ajudar a cuidar de uma alimentação. É aquela visita que, além de estar lá, quer receber sala, né? Quer receber um cuidado, em vez de cuidar da mãe, quer receber um cuidado, né? Acho que essa visita ter reduzido realmente ajuda a mamãe. Sim. É porque as visitas, normalmente, elas vão com o intuito de conhecer o bebê, né? De namorar o bebê, aí já vai cheio de presentes pro bebê. Gente, mas aquele bebê está ótimo, tá? Que a mãe está conseguindo cuidar daquele bebê, o que ela precisa é que alguém que cuide dela, que vai cuidar da casa, que vai fazer uma comida, para que ela fique com o bebê para ela poder, sei lá, descansar, tomar um banho, comer, né? Então, por isso que eu falo também, a gente pensa, né, às vezes que a psicologia perinatal e da parentalidade são só para casais gestantes e famílias. E não são, gente, é para todo mundo, porque a gente tem que saber do que essa mulher precisa, do que esse bebê precisa, do que esse pai precisa, né? Por isso que é uma coisa, assim, que envolve todo mundo, né, de maneira geral. E todo mundo nasce, todo mundo é filho de alguém, então a gente precisa trabalhar, né, com todo mundo, não precisa ter acesso a isso, né? E tem até uma pesquisa, que eu até anotei os dados aqui para falar, que eu não sei se você conhece, a Escola de Profissionais da Parentalidade, é uma instituição de ensino, né, que é bastante conhecida, que eu também já fiz, né, cursos de capacitação nessa escola e eu gosto bastante. E assim, nesse período nós, né, estamos aí passando por uma escassez de estudos também, né, principalmente aí nacionais, mas a gente vai aí, né, se virando como dá. Inclusive eu participei também de uma pesquisa, estava coletando dados para uma pesquisa com a Rafaela Schiavo, que é de uma outra instituição também, que eu fiz o curso de formação, para a gente avaliar alterações emocionais, né, em gestantes, para ver se agora em tempos de Covid está mais alterado ou não, mais elevado ou não. Mas, enfim, essa é uma outra pesquisa que a gente ainda está desenvolvendo. A pesquisa da EPP, que é a Escola de Profissionais da Parentalidade, o problema de pesquisa deles, né, foi verificar quais eram as principais preocupações das mães, né, agora em tempo de Covid-19, né? E, né, agora no período do puerpério também. E aí deu que os dados delas, né, apresentaram que 80% das mães disseram que a maior preocupação era não poder levar o bebê ao hospital em caso de emergência. 73% das mães disseram que a maior preocupação, né, as principais preocupações eram de era do bebê ser contaminado por alguém. E 63% das mães disseram que a maior preocupação era não contar com a ajuda da mãe ou da família nesse período, que aí entra a rede de apoio, né? E o que eu acho muito significativo em relação também à ajuda da mãe é que isso é muito importante para a mãe do bebê, né? Porque principalmente no período inicial, a mulher, ela também fica, de certa forma, vulnerável. É como se ela regredisse também. E ela se vincula de um jeito tão intenso com o bebê, que é como se eles fossem um só. É como se ela também fosse um bebê,
vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. E é por isso, é justamente por isso que ela precisa ser cuidada, né? Por isso que ela também precisa ser cuidada, né? Principalmente nesse período inicial. E quem é que a gente quer que cuide da gente quando a gente precisa de cuidados? É a mãe. E isso é tão enraizado, porque mais uma vez a gente pode parar para pensar, nossa, por quê? Né? Será que isso é real ou será que isso é uma construção social? Que a gente sempre vai achar que a mãe da gente vai fazer melhor, né? E, inclusive, cuidar deste bebê também. E é por isso que a rede de apoio a gente também tem que trabalhar, né? Porque a gente fala rede de apoio, a gente pensa que é só ter alguém presente. E rede de apoio não é nada disso, né? Muito pelo contrário, é que nem a gente estava falando, né? Visita é alguém que vai lá e você quer alguém que vai lá e te ajude nas tarefas de casa, né? E assim, a gente tem que trabalhar a rede de apoio porque rede de apoio tem que também ser equilibrada, né? Tudo é sobre o equilíbrio, porque se ela faz demais, né? E eu vejo isso acontecer muito também, principalmente com as avós, né? Com as mães das mães que vão cuidar, ajudar essa mãe e esse bebê. Eu já vi, né? Aconteceram aí casos agora nessa pandemia da avó ir morar com a mãe, né? Para poder ajudar aí nesse período. E o que que acontece? Essa avó quer fazer tudo, né? E o que que acontece com isso? Isso causa um desempoderamento na mãe muito grande, né? E ela passa a acreditar que então ela não pode, mãe, então ela não é capaz. Uhum. Exatamente. E isso acontece muito. E isso acontece muito, né? E então é aquela mãe que tem medo de dar um banho, de pegar muitas vezes o bebê, de dar uma. Tá, então, assim, ela se sente incapaz, né? Então, essa rede de apoio, ela tem que ter esse equilibrado, porque também, se não fizer nada, isso também sobrecarrega a mãe, né? Então, tem que ter aí um equilíbrio, né? Trabalhar toda essa rede de apoio. Então, no atendimento perinatal, né, de assistência psicológica nesse período, a gente trabalha tudo isso, né? A gente trabalha a mãe, os irmãozinhos, caso tenha, né? A família, porque assim, a gente pode pensar, né, sei lá, num quebra-cabeça. E já tá montadinho ali, perfeito. Aí chegou, vocês descobriram que tinha uma outra peça desse quebra-cabeça. O que que vai ter que fazer para encaixar essa peça dentro desse quebra-cabeça? E é isso que acontece, né? Quando chega um membro novo, um bebezinho novo, essa família inteira vai ter que se adaptar, se reestruturar, né? E até pensei agora, né, nesse período do puerpério, então seria um período de adaptação dessa transformação que está acontecendo. E talvez, né, essa família nuclear de frente hoje para essa situação que a gente está vivendo, esteja sendo positivo por isso, porque todos estão tendo a oportunidade de juntos se reorganizarem, né? Porque tá tendo aí essa possibilidade de estar junto. Então, muitas vezes pode ser que seja isso também. É claro que não é fácil, 100%, né? Principalmente quando você já tem um filho que ainda é pequeno, né? Isso demanda muito, não está sendo fácil, né? Mas a melhor forma de lidar com isso é o diálogo, né, entre essa família, o apoio entre todos eles, né, entender o que o outro precisa, entender também as nossas crianças, né, principalmente as menores aí, né, porque elas também estão sentindo o impacto de tudo que está acontecendo, né. Então, assim, isso se estende a elas. É isso que você falou agora de entender o outro. Isso é uma coisa que às vezes eu vejo também que as mães têm muita dificuldade no puerpério, que é de se comunicar. Parece que a mãe sente, né, que se ela demonstrar a sua fraqueza ou a sua dificuldade, seja para o esposo, né, para o parceiro, seja para a mãe, para a sogra, para quem quer que seja, se ela demonstrar essa dificuldade, ela parece que ela vai se sentir menos mãe, que ela não pode demonstrar essa dificuldade.
Meu ver, que eu acho que isso está muito relacionado com aquilo que a gente falou, da romantização da maternidade, que a mãe tem que dar conta de tudo, né? Mas, e aí o que acontece? Essa mãe sente culpa, se sente mal, e aí, em vez de buscar ajuda, pedir pedir um apoio, explicar o que ela está passando, a mãe fica introspectiva, né? Então, eu acho que isso que você estava comentando, me veio muito isso à cabeça, essa dificuldade das mães de se abrir, de ter coragem de falar para as pessoas que está sendo difícil, que está pesado, né? Que gostaria de que alguém cuidasse do bebê por uma horinha para ela tentar dormir um pouquinho, né? E às vezes tem pior, tem mãe que já me contou assim, que ela até entrega o bebê por uma horinha, mas a cabeça fica tão a mil, achando que não vão conseguir cuidar do bebê dela, que ela não consegue ficar uma hora, ela não descansa. Ela fica uma hora mais preocupada do que se ela estivesse com o bebê. Eu acho isso, nossa, isso para mim é assim, eu acho que é o que mais deixa as mães exaustas no puerpério, né? Essa dificuldade de entender que a maternidade não é essa coisa romântica que as pessoas pintam. Né? Não é essa coisa linda, maravilhosa. Ai, nasceu um bebê, nasceu a mãe. Gente do céu, isso é um pecado com as coitadas das mães. É tão cruel, né? Isso é assim, é de cortar o coração, porque aí a mãe acha que se o bebê dela nasceu e ela não se sentiu plena, não se sentiu maravilhosa, porque agora ela é mãe, ela é Tem um uma coisa de ET, errado com ela. Ela é um né? ET. O que você Exatamente, acha disso? Qual que é o teu sentimento em relação a isso, Jéssica? exatamente. É o mesmo sentimento eu fico muito triste de ver essa realidade, sabe? Por isso que eu falo mesmo, que eu posso fazer para encorajar essas mães, eu faço, porque é muito cruel, né? A nossa sociedade é muito cruel com as mães, né? E essa crueldade se estende também para esse bebê, e é o que a gente não percebe. E a partir do momento, né? Assim, é tão complexo isso, né? Porque as crianças, elas são responsabilidades não só dos pais, mas de toda uma sociedade, né? Do Estado. E a gente quer, né? As pessoas exigem que os nossos filhos sejam boas pessoas, que nós criemos bons cidadãos. Só que não damos condições nenhumas para que essas mães e esses pais, essa família consiga, então, de fato, educar e criar uma criança com boas condições. Então, isso é muito delicado, né? E, assim, essa romantização da maternidade, olha, ela é muito cruel mesmo. Não vejo outra palavra para definir, porque essas mães, elas não entendem e não aceitam, porque elas sentem o desejo de ter um momento para elas e de ser acolhida por alguém, elas têm, né? Porque elas estão passando por toda essa dificuldade, elas têm. Só que a aceitação é muito difícil, né? E assim, quando a gente começa a entender também que a ambivalência ela vai existir e que, na verdade, todas as relações humanas, existem esses sentimentos que são contraditórios. Onde tem amor, tem ódio. Onde tem ódio, tem amor. E o que é o ideal? Mais uma vez falando, um equilíbrio. É isso. Então não existe essa maternidade que você vai amar o tempo todo. É o que eu falei, não tem como. E o que acontece, né? Todo mundo passa por isso. Só que ninguém fala dessa parte da maternidade. As pessoas só falam dessa coisa linda, né? E assim, e isso é uma construção. Né? Porque se a gente para pensar antigamente, as crianças eram totalmente negligenciadas. As mães nem sequer amamentavam seus filhos, né? Então, essa ideia do amor materno, ela foi uma construção social para que as crianças começassem a sobreviver quando a sociedade percebeu que as crianças precisavam viver, né? E aí se criou essa ideia do amor materno, também com a influência aí da Igreja Católica, da imagem da Sagrada Família. Então é uma construção, só que isso aprisionou tanto essas mães só que assim, antigamente também
as mães, elas tinham condições, nem gosto muito de usar esse termo, mas é o que me veio agora, para se dedicar exclusivamente para esse filho. Porque a sociedade se constituía dessa forma. Então, era pai, provedor e mãe dentro de casa. A mulher, esse era o papel da mulher, o único papel da mulher na sociedade. Ser dona do lar, né? Então, isso também era uma outra forma em que a sociedade foi ali constituída. Hoje, nós nos deparamos com outra sociedade, mas isso não mudou, né? Então, assim, a gente exige demais dessa mãe, né? E isso é enraizado. Né? A gente quer que a mãe tenha dedicação total ao trabalho, tenha dedicação total aos filhos, dedicação total à casa e que ao casamento, tudo. Ao casamento, isso. E tudo 100%. Não pode dividir 25 em cada um, não. É tudo 100%, né? Porque ainda é capaz da gente cair naquele discurso de meritocracia, que é outro problema, né? E que não é bem assim que acontecem as coisas, né? E assim, eu sempre digo, sabe, para as mães, porque realmente o medo, e também apareceu, né, acho que em comum tanto na minha caixinha quanto na sua caixinha, o medo de não dar conta de tudo, né? Aí eu chego e falo, olha, tem uma coisa para te contar. Você não vai dar conta de tudo. Você não vai. E sempre, quanto mais você exigir de você dar conta de tudo e ser aquela mãe perfeita e super poderosa, super heroína, mais você vai se frustrar, mais você vai se sentir incapaz, né? Mais você vai se sentir uma mãe não tão boa. Acho que quanto mais mais você vai alimentar isso, porque isso é impossível, né? Por isso que você vai se frustrar. Isso, quanto maior a expectativa que a gente fica criando de dar conta de tudo, a gente acha que é capaz, a gente cria, né? Na vida tem isso, né? Quanto mais expectativas a gente cria, a gente está se frustrando cada vez mais. Então, a mesma coisa nas relações entre adultos, né? Às vezes a gente espera que o nosso parceiro haja de alguma forma que não é como eu espero. A gente espera uma coisa e ele age diferente, né? Ou ela age diferente. E aí aquilo frustra a gente. Mas, peraí, mas quem foi que esperou alguma coisa, né? Quem é que criou a expectativa? Não fui eu mesma? Então, dessa forma, talvez se a gente começar a enxergar dessa forma de criar menos expectativas, se cobrar menos, esperar menos, talvez a gente tenha uma maternidade um pouco mais leve, né? Sim. Eu tenho uma amiga que até um dia ela me perguntou assim, nossa, como que tu consegue não colocar o teu filho na frente da TV? Porque eu não coloco nem celular, nem TV pro meu bebê, né? Como é que tu consegue? Como é que tu faz para lavar roupa, para lavar louça, para fazer almoço, para cuidar da casa, para limpar a casa? Eu olhei para ela e falei bem simples, eu não faço. Quando eu tô com meu bebê, eu tô com meu bebê. Ah, mas e a casa? Azar da casa. A casa se vira. O dia que dá, dá. O dia que não dá, não dá. Se não tem comida, encomenda. Se não deu para fazer 3 tipos de legumes, come carne, arroz com carne. E assim a gente vai indo, né? Eu tento na minha maternidade, depois de muitas frustrações no início dela, eu tento hoje, né, focar em alguma coisa que naquele momento me parece mais importante. Né? Então, se hoje o que me parece mais importante é cuidar do meu bebê, eu foco nisso e a casa fica para lá, né? E outra coisa interessante que eu me lembrei, né, enquanto a gente estava conversando, né, essa questão do delegar. Eu sempre tive muita dificuldade de delegar as tarefas, eu sempre quis trazer muito para mim. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu tava, assim, passando do ponto, que eu falei, gente, eu não deixo meu marido trocar uma fralda sem ir lá dar pitaco que ele tá fazendo, a fralda não tá reta, que não botou a etiqueta no lugar certo. A hora que eu me parei e me enxerguei fazendo aquilo, eu falei, gente, que maluquice que eu tô fazendo. Então, eu passei a pensar assim, não vai ficar igual eu faço, porque só eu faço do meu jeito. Vai ficar do jeito dele. O importante é que o bebê sobreviva. No final de tudo isso, o bebê vai estar vivo. O bebê vai estar limpo. Então,
cumpriu o objetivo. Ok. Então, Perfeito. estamos bem. Porque eu fiz uma coisa, eu voltei a trabalhar muito cedo depois que meu bebê nasceu. Ele tinha 3 meses e pouquinho. Eu voltei a ficar 24 horas fora de casa, quando ele tinha 3 meses e um pouquinho. E foi num período muito difícil para nós, porque foi no período da descoberta que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, que ele precisou começar a fazer toda uma restrição, mudança de fórmula, Olha, foi um período muito difícil. E nesse período eu tive que voltar a trabalhar. Então, meu Deus, às vezes eu brinco com as mães, eu falo, olha, gente, se eu soubesse que eu ia me frustrar tanto com a maternidade, eu não teria criado expectativa nenhuma. Então, talvez esse período meu inicial foi tão chocante, foi tão difícil de trabalhar, que eu acabei de uma forma ou de outra sendo obrigada a partir de um ponto, relaxar e dizer, cara, não vai dar. Mas também não demorou tanto, porque o negócio foi tão intenso no começo, que eu tive que ou eu fazia isso, ou eu ia fugir de casa, né? Digamos que fugir de casa é uma frase que eu ainda uso, viu, meninas? As meninas que me seguem. Fugir de casa ainda é uma ameaça que eu faço pro meu marido de vez em quando. Mas é uma vontade comum, viu? Que passa aí pela cabeça de todo mundo de vez em quando, principalmente das mães. E você falando das expectativas, né? Eu acho assim, eu acho que não criá-las é impossível, né? Eu acho que ter aí uma expectativa em relação ao ser mãe, ao bebê, é difícil não existir, né? Eu acho que isso também é algo que vai sendo construído aí no imaginário, na fantasia dos pais, desde muito cedo, né? A gente já imagina, como será? Às vezes, quando a gente, criança, brinca com uma boneca, a gente já tá ali, muitas vezes, construindo essa parentalidade, né? Imaginando como será, enfim. Às vezes, esses bebês já têm nomes, já têm os sonhos dos pais aí na vida dessas crianças, muitas vezes antes de nascer. Então, não criar expectativas é uma coisa muito difícil. Mas, o que a gente pode fazer, então, né? Se eu vou criar todas as expectativas. E, assim, também é difícil por conta dessa sociedade, que diz pra gente o que é ser mãe. Então, é algo muito enraizado, estrutural, sabe? Então é difícil. Mas então, né, o que então a gente pode fazer, já que isso vai acontecer, né? É a gente se preparar o quanto antes. É por isso que eu falo, a gestação, eu sempre tento focar mais na gestação, porque eu vejo nela uma possibilidade imensa de prevenção no pós-parto, né? E assim, então, o que a gente pode fazer para que a gente consiga lidar melhor com os desafios do pós-parto que vão aparecer, gente, vão aparecer, né? Não é um mar de rosas, entendeu? É difícil em alguns momentos, sim, né? Mas tem como, sim, passar por essa fase de uma forma um pouco mais leve, mais tranquila, né? Com mais empoderamento mesmo dessa família. E o que empodera uma família, uma mulher, é informação, é conhecimento, sabe? É entender que tudo é um processo, que é um aprendizado. E a gente aprende assim, né? E que vai haver erros, e que eles são tão importantes quanto os acertos, né? E quando a gente começa a entender tudo isso, né? A falar sobre uma maternidade real, sobre uma maternidade que é construída, e ainda sobre uma maternidade única. Isso é muito importante. Porque a sua maternidade não é igual à da outra, não é igual à da outra, não é igual à da sua mãe, não é igual à minha. E quando a gente entende isso também, a gente ajuda essas mamães a entenderem isso, as coisas também ficam mais tranquilas. Porque eu vejo muito isso também, e aí eu vejo esse julgamento de mães para mães são ainda pior. Porque o medo das mães serem julgadas é pela outra mãe que dá conta de tudo. Nossa, aquela mãe dá conta de tudo. Então imagina se ela sabe que eu não dou conta de tudo. Então eu vou ser uma mãe ruim e ela deve ser uma mãe boa. Então eu sempre falo,
a pior coisa que você pode fazer por você é usar o outro como seu parâmetro para você lidar com os seus desafios, entendeu? E então falar sobre uma maternidade única e sobre a construção dela de acordo com as suas particularidades, com a sua individualidade, né? O que é que faz sentido para mim? Por isso que também nesse processo todo o autoconhecimento ele é muito importante. Ele faz aí uma diferença gigantesca nas habilidades para lidar com esses desafios, com essas dificuldades. Porque a partir do momento que você entende o que é importante para você, né, como que você lida com tal coisa, o que tal coisa significa para você, é mais fácil de você lidar com isso. Porque a forma como você acredita ser a maternidade, ser mãe, para mim é outra. Até porque você teve uma mãe, eu tive outra. E muito da nossa percepção do que é ser mãe, do que é maternar, do que é um exercício de uma parentalidade, é em relação a como nós fomos, como nós vivenciamos a nossa infância, como nós fomos cuidados pelas nossas figuras parentais, né, pelos nossos pais. Então, isso é único, né? As pessoas são únicas, então não dá pra gente padronizar uma maternidade que seja perfeita. Primeiro que perfeição não vai existir, eu não sei quem que inventou essa palavra, porque essa palavra, olha, é muito complicada. Ela não existe, né? É algo que não existe, mas que todo mundo deseja, todo mundo quer. Por isso que a gente se frustra. Então, quando se tem informação, né? Quando se empodera aí de informação, de conteúdo, as coisas ficam mais fáceis, né? A aceitação de si mesma fica mais leve, porque você começa a entender que, nossa, então eu não sou só eu. Porque o que acontece? Deixa eu só interromper. Eu enxergo que você falou da mesma forma com a amamentação, que as mães elas criam esse mito de que amamentar é super fácil, é natural, é só pegar o bebê e botar lá no instintivo. Você pega lá assim, ó, bota de qualquer jeito, o bebê mama, super tranquilo, não precisa fazer nada. E eu, quando comecei a estudar, eu enxerguei e falei assim, gente, a gente precisa ensinar as grávidas a amamentar. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas como assim que tu vai ensinar uma grávida a amamentar se ela não tem um bebê? Aí eu ensino com informação, com conhecimento. Para quê? Ela entender que não é fácil, não é instintivo, depende de técnica, depende de ela ter confiança nela mesma, porque senão ela cai naquele monte de mito. E coitada das mães, olha, eu nunca vi como cria mito em torno de amamentação, né? E aí a coitada da mãe tá lá já nesse período tão difícil, e aí tá se cobrando que, mas se amamentar era fácil, por que que eu tô sofrendo? Por que que tá sendo difícil? Se amamentar é natural, por que que tá difícil para mim? E aí desiste. Por quê? Porque se frustra. E são sentimentos que a gente poderia prevenir, como você mesmo falou, prevenção. A gente poderia prevenir esse tipo de coisa com informação na gestação. Na hora que a mãe usar a gestação como um período para se preparar para ser mãe, né? Não só do ponto de vista do corpo, que está lá gerando o bebê, como principalmente da nossa cabeça, né? Exato, exatamente. E a prevenção, para mim, ela é o caminho, né? Para mim, ela é o caminho. E assim, que nem tem um serviço, né, que os psicólogos perinatais oferecem, que também é ainda pouco conhecido, e eu falo, gente, ele deveria ser considerado tão imprescindível como o tradicional, que é o pré-natal, né? Existe um pré-natal psicológico, sim, né? E assim, quando a mãe descobre que está grávida, uma das primeiras coisas que se, né, vai atrás, que a mãe vai buscar, é o acompanhamento, né, de um obstetra ou enfermeira para fazer o pré-natal ginecológico tradicional, que é, obviamente, imprescindível também. Mas é importante, né? Isso que eu falo, que enxergar também e validar as questões emocionais e psicológicas, não só fisiológicas, né? É um respeito com si mesma.
né? Você respeitar a si mesmo, é um autocuidado com si mesmo, porque você se enxerga de uma forma completa. Porque enquanto a gente enxerga um ser humano fragmentado, as coisas vão ser mais difíceis mesmo, né? E o bebê também, desde quando ele está na barriga da mãe, ele já é visto dessa forma, fragmentado. Só se preocupa com o desenvolvimento físico desse bebê. Mas esse bebê na gestação, ele também está se desenvolvendo emocionalmente e psiquicamente, né? Então, assim, é algo que é até recente, né? Que a gente fala de psiquismo fetal, é algo recente, mas há estudos. Então, desde a gestação, essa mãe, ela se conecta com esse bebê. E para mim, eu fico tão, assim, conformada, né? Porque eu falo, gente, para mim é algo tão óbvio. E por que que ainda é tão negligenciado? Né? Porque, assim, se a gente já sabe, né, que a gestação, o pós-parto, não é um período fácil, que é um período potencial de crise, como a gente falou, né, que tem uma potência maior para desenvolvimento de crise ou até de adoecimento, né, psíquico, inclusive, e se está transformando tudo na vida dessa mãe, né, dessa família. Como que a gente não dá atenção a isso? Como que a gente não cuida disso? Muitas vezes a resposta é por não ter informação. Por não saber que existe um profissional que pode me ajudar com essas questões, com esse medo que eu estou sentindo, com essas dúvidas, com essas inseguranças que eu estou sentindo em relação ao, meu Deus, que vai ser quando o bebê nascer, né? Então, assim, por isso que eu... Eu li um dado uma vez de uma psiquiatra que eu acompanho, que ela estava comentando. Eu fiquei apavorada com esse dado, que o risco de suicídio da mulher aumenta 70 vezes no pós-parto. Eu olhei aqui, eu falei assim, meu Deus. Então, para a gente ter noção do tamanho da carga que a gente está colocando nas mães, né? Então, o suicídio, para mim, o tirar a própria vida, é uma coisa que a gente não... Eu não consigo ter noção de tamanho é o sofrimento de um ser humano para considerar isso. Então, se a gente tem um aumento de 70 vezes, acho que a gente não está sendo muito legal com as nossas mães, né? Acho e que com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. Então, assim, nossa, e é muito triste a gente pensar sobre isso, né? E pensar que... Né? Teve um comentário aqui da Ariana que ela falou assim, que pra mim é enxerga, ó, cobram da gente como tá difícil. Se tu quis tanto esse bebê, como que tu vai se sentir cansada, sobrecarregada, se tu quis o bebê? Gente, mas querer um bebê... Aí fala, nossa, você tá reclamando, mas ele é perfeito. Olha, e ainda a gente escuta isso, né? Nossa, e tem várias outras comentários que são de total desapoio, desencorajamento, né? Isso é muito triste. Isso não acrescenta em nada para a mãe. Acrescenta só em sentimentos ruins, né? Acrescenta em culpa. Para ela se sentir mais incapaz, culpada. Né? Mas, gente, é tão normal tu se sentir, tu ter esses sentimentos, como tu falou, né? Essa ambiguidade. Tem momentos que tu ama ser mãe, mas tem momentos que tu sente falta, tu tem aquela saudade da liberdade que tu tinha quando tu, né? Era só você. Né? Tem esse conflito de identidade também que vai perpetuar aí durante esse período, né? E assim, o que mais é difícil a gente pensar, porque quando a gente lê uma frase assim, a gente tende a pensar que essa pessoa é a vilã da história, né? Quem falou isso. Mas, muitas vezes, por exemplo, uma fala de mas ele tá bem, ele tá saudável, por que você... Pensando em baby blues, que é aí uma fase que a mãe fica muito chorosa, não sabe nem por que tá chorando, mas tá chorando, e aí escuta essa frase, né? Daí você se sente extremamente culpado, você fala, não sei porque eu tô sentindo, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu sei que ele tá saudável, né? E aí a pessoa fala isso... pensando que ela tá apoiando, que ela tá ajudando, né? Que ela tá falando, olha, você não precisa chorar, porque ele tá bem,
Né? Então, assim, por isso que eu falo, as pessoas, todo mundo precisa de informação para saber como lidar também com essas questões. Porque as pessoas muitas vezes falam esse tipo de coisa achando que está ajudando. Elas acreditam realmente que está ajudando, né? Ou que está mostrando para você, né, algo positivo. Mas Tentando te porque elas trazer uma também não sabem. realidade, né? Tentando expor a realidade. Só que eu não sei, eu como eu já passei pela fase do baby blues, né? Tive essa experiência na minha vida. Eu acho que talvez a frase que eu gostaria de ter escutado era: pode chorar, é normal chorar nessa fase. Chora tranquila. Eu Tá entendo que tudo você bem. tá tudo bem. Chora que tá tudo bem. Daqui a pouco esse sentimento todo, essa mudança toda vai melhorar, mas esse momento tu tem que viver, tem que chorar. Tá sentindo vontade de chorar? Chora. Quer que eu fique com o teu bebê uns minutinhos para tu respirar um pouco, ficar um pouquinho sozinha contigo mesma? Eu vou cuidar dele aqui, ó. Vou ficar 15 minutinhos. Você vai lá, respira, né? Pensa, se acalma, tranquiliza, faz o que você sentir melhor. Mas, ó, é normal, viu? Todo mundo passou por isso, todo mundo passa por isso. Chora, aproveita, ó. Não tenta inibir esse sentimento. Eu acho que era quando eu estava passando por isso, eu acho que era isso que eu queria ouvir. E não essa frase que a gente escuta o dia inteiro, né? Mas tá tudo bem. Pra que chorar? Por Por quê? que tá Por que você tá chorando? Exato. Eu não Exato. sei Então por que eu tô chorando, né? Porque não pra eu só tô com vontade de chorar. Olhou pra mim, tô com vontade de chorar, né? E é assim, né? Então a mulher, quando ela tem informação, ela entende o que está acontecendo com ela, é mais fácil dela aceitar tudo isso, né? Porque o que acontece muito também, quando a mulher ela sente, né, que está acontecendo tudo de ruim com ela não consegue enxergar nada de bom, muitas vezes, em si mesma, porque ela só consegue ver que ela tá falhando, que ela não tá dando conta de tudo, que ela tá se sentindo mal. E por que isso, né? Porque a gente sempre tende, né, por conta de toda essa construção que a gente falou durante toda a live, de ir para um lado do pêndulo, né? Então, não ter esse equilíbrio. Então, ou é só o lado ruim, ou é só o lado bom. E aí, o que a gente faz e tudo é um equilíbrio, né? Como eu disse, existem os dois lados, sempre. Onde há amor, há ódio, onde há ódio, há amor, como esse exemplo. E o que acontece? Quando a mulher, ela só tá vendo nela esse sofrimento, ela só enxerga coisas boas nas outras mães, porque é como se ela projetasse o bom dela na outra também, né? Então ela não sei se ficou um pouco complexo de entender, mas é que assim, porque o que acontece muito? Dessas mães verem que as outras mães sempre são melhores que elas, sempre dão conta de tudo. Essa mãe tá no pós-parto, mas já tá super bem, olha as fotos que ela posta, e eu tô aqui destruída, não consigo tirar um pijama, não consigo pentear o cabelo, não consigo lavar o cabelo, escovar o dente, e essa mãe acabou de ter um bebê, tá lá, postando foto. Então, o problema é comigo. Então, isso também dificulta muito. Por isso que eu falo que o autoconhecimento também é muito importante. Né? Hoje em dia não estão ajudando, né, Jéssica? Não ajuda, gente. Não ajuda. Eu falo, o que é isso, gente? Vamos falar das dificuldades também, compartilhar, por favor, para as mães se identificarem e entenderem que tá tudo bem, não estar tudo bem, né? E é assim, porque o puerpério é isso, né? É altos e baixos. Não só o puerpério, mas a maternidade é assim, né? É uma oscilação aí de um mar de rosa e um mar turbulento, né? Então, coisas que eu tinha notado, que as meninas tinham me perguntado, tinham citado, acho que a gente tratou de todos os assuntos. De todos, né? Questão de dar conta, né, das falhas, que a gente sabe que não tem o que fazer, falhas vão acontecer. E, na verdade, não são falhas, é aprendizado. Né? São possibilidades para aprendizado, né? Isso, né? E a gente assim, não tem que enxergar de maneira negativa, né? A gente tem que enxergar como uma maneira que talvez dessa vez eu não fiz da melhor maneira que eu esperasse, aprendi uma forma diferente de fazer,
numa próxima experiência farei diferente, né? Aprender, Pensar, exato, pensar em soluções, né, para este problema. Entender que você aceitando essas falhas em si mesma, isso até vai facilitar a sua educação para com seu filho, né? Vai ajudar ele a entender tudo isso. Tá dando uma hora. Nós temos 15 segundos para dar beijo, tchau. Ai, gente, tem comentários, mas a gente nem conseguiu ler, né? Nossa senhora, não deu tempo. Não vai dar tempo de ler os comentários. Mas, querida, obrigada mais uma vez pelo bate-papo. Gente, não deu tempo de eu me despedir de vocês, não deu tempo de eu me despedir da Jéssica. O Instagram nos desligou depois de 1 hora. Então, pessoal, eu não vou ver vamos ver se a Jéssica entra de novo pra gente pelo menos se despedir com um pouco mais de calma, né? Se ela não entrar, fica aqui a minha despedida para vocês. Agradecer todo mundo por ter acompanhado. Dizer que se vocês gostaram da live, que se vocês acharam que a live foi legal, que, né, a gente conseguiu abordar os sentimentos que as mamães estavam tendo, né? Eu tive alguns comentários aqui que eu não cheguei a ler. A Ariana comentou assim: eu planejei tudo e a bebê nasceu no meio de uma pandemia. Gente, planejei tanta coisa na minha vida também, deu tanta coisa errado. Eu acho que é bem por aí, Ariana. A gente acaba tendo que, né, achar graça porque não tem outra forma, né? E eu tô chorando porque tô louca. Nossa, quantas mamães já não ouviram essa, né? De que se a gente tá chorando no puerpério é porque a gente tá maluca. E não é, né, gente? Não é. A gente chora porque é um momento difícil, é um momento, como eu estava conversando com a Jéssica, é um momento de transformação na nossa vida. E eu acho que o principal para a gente levar o puerpério da maneira mais fácil é a gente entender isso. Então, infelizmente, eu e a Jéssica, a gente estava batendo o maior papo e a gente não viu o tempo passar, né? E então eu vou pedir para vocês, pedir a Jéssica, assim, do fundo do meu coração, muito obrigada por ter participado, por ter topado, né, que a gente conversasse sobre essa fase. E fica meu convite para participar mais vezes das lives comigo, que eu acho que falar da parte psicológica do puerpério para as mães não se sentirem sozinhas, né, não se sentirem abandonadas nessa fase da vida é extremamente importante, extremamente valoroso. Acho que traz, né, traz um acalento para as mães, saber que não estão sozinhas, saber que o sentimento não é só delas, que esse sentimento de dificuldade, de transformação, de se sentir impotente muitas vezes não é só delas. Então eu vi que a Jéssica entrou. Jéssica, se você quiser entrar ao vivo de novo comigo, pelo menos pra gente se despedir direito, né, poder dar tchau pra todo mundo, sem o Instagram nos cortar no meio da despedida, fica à vontade, manda aí manda o pedidinho que eu te coloco aqui de novo, né? E como eu tava falando, gente, eu acho que conversar sobre essa fase é extremamente importante, porque a mamãe com uma cabeça boa é uma mamãe que vai poder cuidar do seu bebê. Não adianta a gente ignorar essa dificuldade psicológica que é o pós-parto, que é o puerpério, achar que a gente não precisa cuidar das mamães, porque a mamãe precisa cuidar dela para conseguir cuidar do seu bebê, né? Ó, a Jéssica me mandou. Gente, meninas. Oi, Jéssica. Eu vi que você convidou, que você entrou de novo. Ah, pelo menos pra gente dar tchau direito, né, Jéssica? Verdade. Não deu pra dar tchau direito, não deu pra se despedir direito, não deu pra ler os comentários do... Tinha alguns comentários aqui, eu não sei se você chegou a ver, mas... Eu acho que eu acabei perdendo alguns aqui durante... Mas tudo bem. Alguns eu estava comentando agora antes de você entrar nessa questão de... A gente acaba se planejando. Teve uma mamãe que colocou assim, planejei, e meu bebê veio no meio da pandemia. Exatamente. Mais uma vez, né? As coisas não acontecem, na maior parte das vezes, da forma como a gente imagina que vai ser, né? E isso é algo que, infelizmente, não deu pra gente se preparar antes, né?
E eu digo que quando a gente não se prepara, né, normalmente mesmo, na gestação, e somado a esse fato aí que nós estamos vivendo hoje, as coisas ficam ainda piores, né? Porque realmente isso foi algo que aconteceu que não deu tempo da gente se preparar, né? Então exigiu aí uma reestruturação e uma readaptação e uma reinvenção das mães e das famílias muito maior, né? E isso também intensifica e ainda mais essa sensação de falta de controle. Então, uma dica também que eu sempre tento dar, né, para as mães em relação a isso que a gente está vivendo hoje, é sempre pensar assim, o que está no meu controle? Ah, isso aqui tá. O que não está no seu controle, o que está fora do seu controle, o que você não pode controlar, é entender, é aceitar que você não pode controlar, né? Que você não pode fazer algo para mudar, entendeu? Então assim, né? Que nem pensando nos dados lá da IPP, né? Retomando que a gente comentou na live, tinha algumas preocupações aqui, né? De bebê ser contaminado por alguém, ou de não poder levar, né, o bebê ao hospital, né? Caso fosse uma emergência. É claro que aqui a gente já enxerga uma ansiedade muito grande, né? Sempre do que será que vai acontecer, né? E assim, esse medo todo é um medo compartilhado, é um medo em dobro, né? A mãe tem medo por ela, né? E pelo bebê também, que a gente tem uma percepção aí de que o bebê tá muito frágil, o bebezinho recém-nascido é muito frágil, né? E vulnerável, então a gente entende que ele tá mais suscetível a isso. Então, assim, a gente pensa, eu tenho medo do bebê ser contaminado por alguém. Bom, vamos lá, você pode controlar isso? O que você pode fazer para controlar isso? Bom, eu posso tomar medidas de proteção. É o que você pode fazer. Então, porque o que acontece? Eu estou fazendo tudo que eu posso, mas eu vejo uma notícia na televisão, eu nem estou na rua com a minha criança, mas eu já fico agoniada, eu já fico ansiosa, eu já fico morrendo de medo. Mas calma, isso nem tá acontecendo. Você tá aqui, tá tudo bem. Eu tive que levar o bebê no pediatra e surtei, fiquei surtada, fiquei morrendo de medo. Mas você tomou todos os cuidados, é o que estava no seu controle. Você fez o que você pôde, então, ok, né? Você fez o que tá dentro do seu campo aí de controle, do que você pode fazer. O que a gente não pode fazer, a gente aceita que a gente não pode fazer e pensa, então, em soluções para aquilo que a gente pode fazer, para aquilo que a gente pode controlar. Porque se a gente pensar em tudo isso, e inclusive no que o outro vai fazer, né, o que o outro, aí fica mais difícil, né, de lidar aí com essa situação. Nossa, eu acho que visão interessante. Eu nunca tinha parado para colocar dessa forma. Eu sou aquela pessoa viciada em listas, assim, de anotar aquilo que dá, aquilo que não dá, o que pode. Achei muito interessante essa ideia. Acho que a gente tentar organizar o pensamento dessa forma. O que está ao meu alcance? É X, Y e Z. O que não está ao meu alcance? A, B e C. Não tenho como mudar a, B e C, né? Achei muito interessante essa visão, acho que é muito legal. Acho que as mamães que estão nos acompanhando, acho que é uma forma muito interessante de lidar com essa parte do puerpério mesmo. Eu não consigo dar conta de tudo, eu não consigo, né? Não tem como a gente ser superpoder. Ninguém tem superpoder de ter 5 mãos, né? De fazer 10 coisas ao mesmo tempo, isso é impossível, né? Então, acho que visão interessante. Gostei, Jéssica, achei muito boa. Vou levar para minha vida, inclusive. Em todo momento eu tento pensar assim, sabe? E outra coisa também é sempre a gente pensar, mudar a nossa percepção dos problemas também, em relação, né, a todo esse período, os problemas que surgem aí no puerpério, né? A gente pode sempre pensar, bom, eu tenho um problema. A gente sempre tem opções, né? E a forma como a gente percebe isso é o que é o significado que a gente dá para aquilo, é isso que vai impactar na nossa vida. Então, se eu enxergo só esse problema,
né? Se eu fico só focada no problema, então se eu fico só focada no problema que a gente está vivendo hoje da pandemia, de todos esses riscos, né, que a gente está aí correndo, todo mundo está correndo, né? Se eu fico só focada nesse problema, né, usando isso como exemplo, eu não consigo pensar em possibilidades de resolução de problema. Então, por isso que eu sempre tento trazer essas mães para a realidade e para o que ela tem controle, né? Porque se eu só penso nesse problema, nessa suposição de problema, de talvez meu bebê pegue, o que eu vou fazer, ou se acontecer alguma coisa com ele, eu não conseguir levar ele para o hospital, né? A gente não consegue pensar numa solução, porque ela pensa que o problema pode existir, mas e aí? Quando esse problema se instalar, você vai saber, talvez, resolver? Normalmente não, porque o foco maior é sempre no problema. Então, a gente tem que sempre, quando a gente pensa no problema, ok, eu pensei no problema, né? É algo que eu posso controlar? Primeira coisa. É algo que eu posso controlar. Então, ok, vamos pensar em estratégias, né? E é para resolver, então, o problema que está instalado. Porque senão fica só aquela coisa de esse medo, ele vai só se alimentando, né? Então, quando você pensa em soluções e não no problema, você percebe o problema, você aceita o problema, né? Isso a gente pode usar até em relação aos desafios que a mãe enfrenta também e que ela se vê falhando muitas vezes, né? A gente também pode usar em relação a isso. Então, assim, eu identifiquei, eu aceitei, eu acolhi, né? Isso que está acontecendo, e agora, o que eu posso fazer com isso? A partir disso, quais são as possibilidades? Né? E porque quando a gente também pensa sobre isso, a gente entende que a gente está dando o nosso melhor, né? Que a gente está fazendo o possível. Eu fiz o possível, que estava dentro do meu alcance. Eu sempre falo para as mães, não existe a mãe perfeita, mas você, dentro da sua história, dentro da sua maternidade, você pode entender sim que você foi perfeita e não em relação a uma perfeição isenta de falhas, mas uma perfeição em relação à sua dedicação, né? Porque tudo que você fez dentro das suas possibilidades, dentro do que você achava, né, que era possível, dentro do que você conseguia fazer, né? Olha só, por exemplo, esse comentário da Ana que ela fez agora. Eu tive um parto normal e no primeiro dia em casa eu já estava arrumando a casa porque a minha mãe lavava a louça, mas não guardava. Olha a cabeça da gente de achar que as pessoas não fazem as coisas tão bem como a gente acha que faz, né? Ela coloca, se eu pudesse voltar atrás, teria sido diferente. Teria sido diferente. Isso é um sentimento, né, das mães, porque, na verdade, quando a gente não se preparou para esse período e não entendeu, né, não se permitiu viver o puerpério. Porque a gente fica na nossa cabeça que no puerpério, no pós-parto, a gente tem que ser a mesma mulher que era antes e só colocar mais um bebê na história, né? A gente continua tomando conta de tudo que tomava, mas ganhou um elemento que foi o bebê. E é absolutamente... E acho que vai ser Não, e às vezes acho que vai ser um passe de mágica, né? Vai ser assim, nasceu, pronto, já tá tudo lindo, tudo adaptado, tudo organizado. Não vai ser assim, né? Vai ser isso. A gente tem que entender que vai ser um período de se reorganizar, dar um tempo para aquelas nossas tarefas de antes, né? Para que a gente volte a se entender, a se encontrar, né? Para daí sim a gente tentar reorganizar a vida, né? Fazer isso é o que, na verdade, eu acho que eu enxergo assim como uma vivência do que eu tive, do que muitas mães com quem eu trabalho, com amigas. Na verdade, eu vejo que isso que a gente fica tentando fazer é o que mais acaba nos machucando nesse período, que a gente fica querendo assumir tudo, né? E não vai dar. Não vai dar, né? Não vai dar. E assim, eu acho que, às vezes, a maior dificuldade não é tanto delegar, mas é aceitar a forma como o outro faz. Tudo bem, delegar, ok. Então, vou deixar a minha mãe lavar uma louça. Mas, putz, ela não fez do jeito que eu pedi. É que nem você contou, né? Seu marido de trocar a fralda. Tá bom, tudo bem.
eu vou deixar ele trocar a fralda, mas ele não vai trocar do jeito que você quer. Então não é apenas delegar, mas é delegar e deixar que o outro faça do jeito dele, né? Mesmo que a criança vá para a escola com uma meia de cada cor, com a blusa dos avessos, deixa, né? Deixa aí, é que nem você falou. Não está em risco? Não... Então tá tudo bem. É entender que o outro... Exato, da mesma forma que você está desenvolvendo e construindo o seu maternar, o outro também está construindo a parentalidade dele. Né? Então, é dar espaço para que o outro faça isso da forma como ele acredita que é possível. E entender que esse outro também, assim como você, está dando o melhor dele. Né? Porque quando a mãe ela entende que essa perfeição não vai existir, que ela é perfeita, dentro das possibilidades dela, né, ela também tem uma maior facilidade de entender que o outro também está dando o melhor dele dentro das possibilidades dele, né? E aí facilita muito, porque realmente para as mães é um sofrimento muito grande quando ela vê alguém fazendo diferente da forma como ela faz, porque ela acredita que a forma como ela faz é a mais eficiente, né? É igual colo de mãe, né? A gente sempre fala, não, o colo da mãe não tem igual, né? E o colo da mãe é diferente, pode ser diferente do outro, mas não significa que o outro, então, o pai, por exemplo, não saiba pegar a criança, ou não saiba fazer nada. Talvez ele não tenha essa facilidade. Por quê? E por que ele não tem? Porque muitas vezes não é permitido que ele desenvolva isso. Para que ele desenvolva isso e consiga cuidar dessa criança tão bem quanto a mãe acredita que ela cuide, ele precisa de possibilidades, ele precisa ter essa oportunidade, né? De aprender também. Ele precisa ter a oportunidade de aprender também. E aí eu penso, né, que tudo isso que a gente falou também, dessa romantização da maternidade e tudo mais, eu acho que são dois polos tão, assim, diferentes, sabe? E contraditórios, porque eu acho que é uma romantização muito grande da maternidade, e quando a gente olha para a paternidade, ela é quase nula, né? A gente não olha para esse pai também, né? A gente anula ele muitas vezes, né? Porque esse pai, a gente ainda... Infelizmente, as pessoas ainda entendem que o pai tem que ser o provedor e ponto, entendeu? E aí, sabe? E aí a gente lamenta abandonos paternos, mas a gente não... Acho que a gente tem que sempre fazer um movimento de ampliar o nosso olhar. Abandono paterno, quem que é o vilão? É o pai que abandonou a criança. Não é o pai que abandonou a criança, é toda uma cultura. É toda uma cultura, né? Então a gente tem que olhar para esses pais também. Né? Uma coisa que eu faço nos meus atendimentos de amamentação, eu sempre questiono as mães como que qual é o papel do pai dentro da amamentação dela. Falo, como é que é o apoio do teu parceiro? E geralmente a mãe responde, não, ele é interessado, ele está me ajudando e tudo. Então eu falo, então eu quero que ele aprenda tudo que eu estou te ensinando, porque eu quero outro olhar da tua amamentação, não só o teu. Porque teve uma vez, teve um pai que me mandou um vídeo uma mãe que me mandou um vídeo de uma mamada, né, mostrando como é que a mãe estava fazendo tudo. E durante o vídeo o pai falava, olha, eu acho que não tá certo, falando para a mãe. E eu achei aquilo tão interessante, eu achei aquilo tão legal, que eu fiquei pensando, ó, esse pai também está estudando, esse pai também incluir ele no processo, né? Incluir no processo. Eu acho que é tão válido, isso tira um pouco do peso da mãe, que ela fica achando que ela tem que saber, que ela tem que, né? Eu tenho que saber como é que faz, eu tenho que me virar aqui sozinha. Mas não. Se nesse momento, né, de pandemia, de tudo, tá tão difícil a gente ter contatos pessoais, vamos aproveitar o que a gente tem dentro de casa. Vamos trazer esse pai junto. Tá dentro de casa? O pai tá em casa? Ótimo. Então vamos colocar ele junto. Vamos aprender junto, todo mundo, como é que faz para amamentar.
E o pai vai aprender a técnica e vai lá, vai ajudar a mãe a colocar esse bebê no seio. E então eu acho muito legal quando eu recebo esses vídeos, esses feedbacks das mães que eu atendo falando, não, o pai, teve um. Ele olhou, ele me falou, não, olha aqui, ó, tua mão ajeita aqui tua mão, ajeita aqui o bebê, bota ele mais pra cá, bota mais pra lá. Eu acho isso muito legal. Que eu acho que é uma forma de juntos, como família, estarem aprendendo como cuidar desse bebê, né? Eu acho que isso muito interessante. Muito legal, muito legal. E eu acho que, nossa, esse tipo de abordagem é muito bacana. Acho que incluir o pai na amamentação assim, fantástico, porque a amamentação, ela é algo, né, que só a mãe pode fazer, de fato, concretamente ali, né? O pai não consegue amamentar a criança como a mãe, né? Através aí do leite materno que a gente está falando, né? É claro que através aí de outras ferramentas ele pode sim amamentar essa criança. Mas o quanto isso é importante, porque a amamentação, nossa, a amamentação é um período, assim, um momento muito significativo de conexão da mãe com o bebê. Né? E você incluir o pai nisso, você permite que esse pai também, mesmo que ele não consiga de fato amamentar esse bebê no seio, ele participe deste momento, ele participe dessa conexão, que ele também se vincule com o bebê. Isso é uma forma, sim, dele se vincular não só com o bebê, mas com a mãe também, e formar aí uma tríade, né? E isso é muito legal, isso é muito legal, né? Eu penso também sempre em estratégias bom, olha, o momento da mãe, único da mãe com o bebê é o momento de amamentação, ok. Então, que tal a gente criar um momento único do pai com esse bebê, então? Né? Para que ele também se sinta empoderado. Porque muitas vezes é muito comum a gente ver os pais em pós-parto perdidos, completamente perdidos. O que eu faço, para onde eu vou, onde que eu fico, o que eu falo, eu fico quieta, eu falo alguma coisa, eu pego o bebê. Então, eles ficam perdidos também, né? E assim, e nesse momento da amamentação também, às vezes os pais eles podem não verbalizar isso, mas eles podem se sentir também fora de um relacionamento. Então vamos pensar aí numa estrutura familiar de pai, mãe e filho, né? Uma forma aí, uma estrutura familiar. E aí a gente pensa, imagina o pai olhando, né, essa mãe com esse bebê, e ele fala, que lugar é o meu? Eu me incluo, será nisso? Ou não? Aonde que eu estou nessa família agora? Perdi o meu lugar, o que eu faço? Né? Então, criar também, desenvolver aí algumas estratégias para criar um momento desse pai com esse bebê, isso empodera muito esse pai também. Faz ele sentir também o que é ser pai. Porque a mãe, isso também na gestação. Porque o pai, ele não está sentindo de fato o que é ter um bebê na barriga dele, né? O que é os movimentos fetais, enfim, é diferente, é diferente. Só que ele também tem que ser validado durante esse período, junto com a mãe. Então, sempre pensar em como incluir sempre esse pai durante todo esse processo. Porque a atividade do pai, o pai ativo nesse processo, é extremamente significativo para o bebê, para a mãe e para esse casal, para essa família, né? E às vezes esses pais, eles também são desempoderados. Então, por isso que eu falei, a gente tem que se preocupar com todo mundo, né? Não dá pra gente se preocupar só com o bebê. Com o bebê já tem muita gente que se preocupa, né? A gente se preocupa com a mãe, né? Agora, assim, a gente vê bastante movimento, né? De profissionais da saúde, principalmente, que estão aí, né, ativistas nesses cuidados com a mãe, mas ainda tem poucas pessoas que olham para o pai. E também é preciso olhar para ele, né? Bom, aqui a gente teve um comentário aqui da Débora que falou, aqui o papai tá vendo a live comigo para aprender sobre o puerpério. Muito bom. Parabéns, isso mesmo, muito legal. E eu acho que a gente pode... Eu acho que a gente pode até começar a mudar, às vezes, o nosso vocabulário. Porque às vezes a gente pensa que o pai ajuda a mãe.
né? Fala, nossa, me ajuda. Não é uma ajuda, gente, é compartilhar a parentalidade, é permitir que... Não é, não, porque a gente vê, nossa, pais indo em reuniões de criança, a gente acha que é uma coisa linda, como se fosse, nossa, ele está ajudando essa mãe. Gente, não, ele está participando, ele é tão pai quanto ela é mãe, né? Ele é tão participante no cuidado com essa criança quanto a mãe. Então a gente precisa mudar até o nosso vocabulário. Porque a gente fala assim, ah, você me ajuda aqui? Ah, você me ajuda aqui? Ele vai entender que ele está te ajudando, não sendo ativo, participando, né? E aí, como ele sempre é solicitado dessa forma, muitas vezes ele não faz quando ele não é solicitado, né? Porque ele não é ativo. Né? Ele não sente né, aquela abertura da mãe para que ele possa exercer o papel de pai, né? E nisso eu acho que a gente tem que colocar a cabeça, né, a mão na nossa consciência de mães e entender que a gente tem que incluir o pai, a gente tem que dar espaço para o pai participar, né? A gente não fala, quando é para a parte ruim, é teu filho também. Mas quando é para a parte boa, a gente quer só para nós. Então não pode ser assim, né? A gente tem que dividir e aceitar. Isso acho que tem a ver com aquilo que a gente comentou no início da nossa live, né? A gente precisa criar boas pessoas, né? Então e para criar boas pessoas, as crianças precisam do papel materno e do papel paterno. Isso é comprovado pela ciência, que a falta de algum dos papéis dificulta a formação, né? Tanto social, psicológica, comportamental do ser humano. Que o ser humano precisa dos dois papéis para crescer saudável. Então a gente não pode ficar podando do pai o tempo inteiro, né? A gente tem que deixar. E aí, gente, quem está me acompanhando, as meninas, as mamães ou futuras mamães, a gente precisa entender que não vai ser igual a gente faz. E ponto, vai ser do jeito deles. E tem que ser assim. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aos poucos, né? Eu sempre falo, como o puerpério ele é um período de adaptação, fique tranquilo, você vai ter tempo, né? Para vocês irem se encaixando. E na verdade, assim, eu acho que a partir do momento que você tem um filho, essa adaptação, na verdade, é que no puerpério é mais intensa, essa transformação é mais intensa. Mas essa adaptação ela vai te acompanhar aí sempre, ao longo da vida. Porque cada fase é um desafio, cada fase exige aí uma nova adaptação, quando essa criança vai aí se desenvolvendo, vira aí um adolescente, sai de casa. Cada fase é um novo desafio, né? Então essa família vai ter sempre que ir aí se adaptando, né, a essas novas demandas que vão surgindo. Então, assim, criar um filho não é fácil, gente, não é fácil. Mas é possível de forma, sim, tranquila, né? Mais empoderada. E aí, a partir aí de um encorajamento desses pais, né? Dessas mães que precisam aí também desses cuidados. E eu gosto muito, muito de falar desses assuntos, assim, sabe? E a gente acabou até desviando um pouco, eu acho, talvez, né? Do que a gente tinha proposto, mas como a gente entrou novamente, eu deixei as coisas aí fluir, né? Mas é muito, muito bacana, assim, principalmente ver, assim, esse tipo de retorno, né, das mães, de olha, agora eu tô, por exemplo, assistindo aqui a live com meu marido, ele tá aqui do lado, eu vejo que a gente tá no caminho certo, sabe? Que a gente tá conseguindo mudar toda essa construção. Sabe? Mesmo que seja um passinho de formiguinha lá, a gente vai devagarinho, né? Tentando Mas não vamos desistir. Não podemos, não podemos. Você com a questão psicológica, eu com a questão da amamentação. É o passinho de formiguinha para a gente tentar fazer as pessoas entenderem que precisa se preparar, que precisa ter né, um aprendizado antes. Que se a gente deixar... Eu falo às vezes que se a gente deixar para a hora do furacão, não vai dar certo. Então a gente tem que, antes do furacão, ter a nossa casa preparada, né? A gente tem que saber o que eu tenho que ter de mantimento, eu tenho que saber como é que eu protejo as minhas janelas, se eu tenho um quartinho onde eu fico mais segura, antes do furacão chegar. É a mesma coisa com a amamentação e a mesma coisa com a parte psicológica. Antes
bagunça, a gente tem que ter já o nosso plano, o que que eu faço, para onde eu vou, o que que vai acontecer. E ter esse plano, fazer esse plano, infelizmente, não nasce com a gente. Gostaria muito, eu ia achar o máximo que a gente nascesse sabendo fazer isso. Seria bem fácil. Mas a gente não nasce, né, Jéssica? Então, a questão psicológica, eu acho que talvez, né, aí puxando um pouquinho a brasa para o meu assado da amamentação, como. Ai, alguém comentou aqui, eu vou ter que interromper meu vídeo, porque eu papai trocando fralda, vai um pacote de leite. vai mesmo, mas a gente faz assim, ó, igual um macaquinho. A gente não vê. Isso aí é uma parentalidade real. Exatamente. Então, eu digo assim, às vezes, né, puxando, voltando a minha linha de raciocínio para a amamentação, eu acho que quando a gente, né, se prepara, eu vejo a amamentação e eu já vi isso, já vivi com várias mães que me falaram com todas as letras. O meu puerpério tá muito difícil, mas saber que eu posso confiar na amamentação, saber que eu tenho uma coisa, porque foram mães que eu preparei para amamentação, mas eu não preparei a parte psicológica, porque não é a minha especialidade, não é o meu papel, eu não tenho formação nisso. Então, elas falavam para mim assim, olha, estar preparada para amamentar está sendo a minha coluna, a minha estrutura. Porque eu sei que por mais que eu esteja, às vezes o meu bebê tá chorando, tá estressado, eu tô estressada, eu sei que eu confio na amamentação. Eu consigo ir lá, amamento, e aquilo me relaxa, relaxa o meu bebê, e eu tô tranquila que ele tá ganhando peso, que eu não tô sentindo dor, que a amamentação tá indo bem. Então, as mães que eu consegui preparar da maneira que foi a maneira como eu criei, como minha maneira ideal, que é preparar assim 100%, deixá-las afiadíssimas em amamentação antes do bebê chegar, elas todas falaram, eu tive um puerpério mais fácil porque eu tinha uma coisa que eu tinha certeza do que era. E aí, no Estava caso... empoderada, né? Estava empoderada, exatamente. Ela tinha conhecimento. E aí ela falava assim, nossa, isso é uma coisa que me gerou uma tranquilidade. Então, no momento do desespero, eu buscava o meu porto seguro. E eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso, não com a amamentação só, mas com tudo do puerpério. Todos os contextos. Com todos os contextos. E assim, até questão que era uma coisa que eu tinha pensado de conversar, de falar com as mamães, a questão do sucesso ou da dificuldade na amamentação, é comprovado assim que a gente ter uma dificuldade com a amamentação não sabe exatamente o que vem antes, né? Se é a depressão pós-parto ou a dificuldade na amamentação, mas sabe que estão intimamente ligadas. Ter dificuldade com a amamentação, que às vezes as mães acham que a gente não enxerga o outro lado. A amamentação é linda, eu como médica defendo a amamentação com unhas e dentes porque é a melhor, é o alimento mais perfeito para um bebê, mas não é a única forma. Então, às vezes, as mães colocam tanta pressão e não se preparam, elas não se preparam, mas enchem de expectativas, né? E aí, às vezes, aquela dificuldade com a amamentação acaba com o psicológico da mãe. E aí ela não tem. E quando você prepara e você tem sucesso na amamentação, aquela mamãe se sente uma super mamãe. Ah, eu consigo amamentar, eu estou nutrindo meu bebê. Então, eu enxergo assim essa questão da amamentação como uma coisa muito ligada à dificuldade maior ou menor no puerpério, do ponto de vista psicológico. E aí entra o que nós falamos, preparar. Preparar, porque se ela não se prepara o psicológico e não se prepara para a amamentação, que diria eu que, olha, 80% do tempo dela nas primeiras semanas de vida do bebê, ela vai estar fazendo isso. Não tem como ser diferente. Ou vai estar amamentando, ou vai estar pós-amamentação, ou vai estar pré-amamentação, né? Vai estar ali ou preparando para amamentar, ou cuidando depois. Então, 80% do tempo da mamãe vai estar direcionado a isso. E aí, se ela tem sucesso, se ela falha, aí vai tudo para o espaço. E a gente tem que entender, como você falou, a gente não tem que ser 8 ou 80. A gente tem que entender, né, que não é o extremo, né? A gente tem que buscar, né,
o meio termo, buscar o equilíbrio das coisas. Então, acho que esse conhecimento que você trouxe, toda essa vivência, eu acho que a gente podia fazer umas 1000 lives falando disso. Podemos ficar aqui. Tem muito, olha, tem muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. E são assim, assuntos bastante delicados, assim, né? E a gente sempre tem que eu já falei aqui na live e repito, né? Olhar para tudo isso com muita humanização, no sentido de entender as particularidades dessa mãe e respeitar, né? E isso eu vejo assim como é imprescindível durante todo o processo, mas na amamentação é ainda mais. Porque a amamentação tem um significado diferente para cada mãe, né? É assim, a gente acredita que a maioria vai amar amamentar, que a maioria deseja amamentar e que vai ser um sucesso, porque todas as fotos que a gente vê de mães amamentando na mídia são fotos maravilhosas, de uma conexão incrível, de uma coisa mágica, né, da mãe com o bebê. É lindo, né? Mas para algumas é um terror, é uma cena de... é um período, assim, de muito sofrimento, né? Então, eu acho que sempre, sabe, o segredo é sempre olhar, né, acolher essa mãe também, sempre enxergar primeiro, né, antes de tudo, que ela é uma pessoa, né, que ela tem uma pessoa por detrás dessa mãe que está nutrindo essa criança, né, porque, olha, eu já vi tanto sofrimento intenso com a amamentação e as mães não entendem o quanto isso deixa de ser favorável para o bebê. Né? Porque a gente não... Eu acho que assim, eu não consigo falar de nada sem incluir a psicologia em tudo, sabe? Porque acho que tá em tudo, gente, tá em tudo. A gente é uma pessoa que somos várias coisas, né? Então não tem como a gente olhar só para um lado, né? A gente tem que olhar para tudo, a gente tem que olhar pra gente como uma pessoa integral, como uma pessoa holística, né? De forma integral. E a amamentação também, ela não é só um nutrir fisiologicamente, mas também, né, em paralelo, um nutrir afetivo, né? Então, como que não basta a gente investir só nesse amamentar, nesse nutrir fisiologicamente, né? Em dar o leite para a criança. Porque não é só disso que ele precisa. E a amamentação é um momento que possibilita a mãe amamentar esse bebê e nutrir esse bebê afetivamente, emocionalmente. Então, eu sempre tento, né, pensar, bom, você tá aí lutando, né, para amamentar essa criança, não está sendo algo que está sendo prazeroso, você não deseja mais amamentar essa mãe, pensando aí numa situação hipotética, né? E aí, você acha que está sendo benéfico para esse bebê? E aí o que acontece? Muitas vezes relatos. O bebê não engorda, o bebê não sei o que está acontecendo, e, né, o bebê não fica muito agitado, por que será, né? Então, assim, tem que se trabalhar tudo, né? O que está acontecendo? Qual o significado dessa amamentação para você? Porque a gente tem que pensar no benefício da amamentação em todos os sentidos, em todos os contextos, né? E a amamentação, nossa, eu também sou com certeza uma ativista do leite materno, da amamentação, defendo muito, mas eu acho que as mães precisam sim ser cuidadas, amparadas, né, de acordo com as suas particularidades para esse momento, porque ela pode sim ser um momento incrível, mas também pode sim ser um momento de muito sofrimento para a mãe. E então a gente precisa sim se preparar. E eu acho muito bacana você falar sobre essa preparação que você faz com as mães antes, né, já na gestação, porque isso é muito importante. Porque eu vejo muito que a mãe ela só busca uma consultoria em amamentação, por exemplo, quando ela tá lá sofrendo. E assim, a busca por esse tipo de atendimento, muitas vezes, é quando ela tá no limite.
né? Então, assim, o se preparar é muito importante, e é o se respeitar, né? Entender que, olha, eu tô fazendo o que eu posso, né? E a gente pensar sempre que quantidade também não é qualidade, e o que o bebê precisa é de qualidade, né? Então, é qualidade de contato, né? E a gente pode até pensar nisso também em relação ao delegar ou dar conta de tudo, ou ser mãe 24 horas por dia. Você não vai conseguir ser efetiva 24 horas por dia para o seu bebê. Não vai. Tem uma hora que você vai estar exausta, você vai estar num esgotamento físico e emocional muito grande, né? E aí, será que o seu contato com o seu bebê vai ser tão efetivo assim? Eu costumo E não falar é para disso que ele precisa, né? a questão de chamar o meu canal de Mamá Sem Dor era porque eu sempre quis incluir a dor física e a dor psicológica nas coisas que eu trago. Porque eu tenho justamente essa visão. Eu acho que se a amamentação deixou de ser prazeroso e tá fazendo a mãe sofrer, e a gente vê que é uma coisa que às vezes, e é geralmente a maioria das mães é isso que acontece, ela tá no limite quando ela busca ajuda. Então, às vezes, se não tem como recuperar a amamentação do ponto de vista psicológico. O ponto de vista biológico, fisiológico, é mais fácil de você recuperar. Mas o psicológico é extremamente complicado. Então, a partir do momento que começa a ser uma carga tão pesada que está trazendo sofrimento para a mãe, que tipo de sentimento ela está transmitindo para esse bebê? Aquilo ali não está mais legal. Aquilo ali não está criando um bom vínculo entre a mãe e o bebê. Aquilo ali não está sendo benéfico para eles, como díade, né, que fala, como dupla, né? Então, a partir do momento que se tornou isso, não está legal. Então, não está sendo uma amamentação sem dor, porque está tendo dor psicológica. E aí, eu acho que entra, né? Eu acho que entra o teu papel, que é essencial nessa fase, que é a gente tentar mostrar, né, para essas mães que sim, o puerpério é extremamente complicado, o puerpério é um momento difícil, mas é um momento que, se a gente, né, se prepara, é completamente diferente. E se a gente, eu acho que assim, às vezes não é se preparar para querer passar sozinha, às vezes é se preparar para reconhecer o problema mais cedo. Não esperar eu estar no limite. E às vezes eu percebi que o negócio está ficando um pouquinho mais difícil para mim, percebi que eu não estou conseguindo lidar sozinha. Eu vou lá, Jéssica, olha aqui. Esses aspectos aqui eu estou tendo muita dificuldade. Estou sentindo que eu acho que eu estou chorando demais, acho que está passando do ponto, acho que é mais do que um baby blues. É esse tipo de visão que eu acho que a gente tem que dar para os pais e mães, né? Mostrar, se reconhecer, se entender nesse momento do puerpério e buscar ajuda o quanto antes, para não deixar estar nesse ponto, né? Não deixar estar nesse limite físico e psicológico para buscar ajuda profissional, né? Sim. Entender que tá tudo bem as coisas estarem difíceis, né? Porque eu vejo que assim, a aceitação é muito difícil, principalmente para as mães. Aceitar que você não tá tendo uma maternidade plenamente feliz é muito difícil. E aí é o que a gente estava falando, né? Na psicologia, então, às vezes eu penso que isso é ainda pior, né? Porque a psicologia, de uma maneira geral, ela é muito repudiada muitas vezes, né? A saúde mental, ela ainda é um tabu, né? E o que, nossa, leva aí a índices de adoecimento psíquico muito altos. Muito altos, né? Muito sofrimento. E não, gente, a gente não precisa disso. Dá pra gente fazer alguma coisa, né? Então, por isso que eu falo, a partir do momento que a gente começar... Uma vez eu escutei assim, sabe? Nossa, mas, poxa, você não acha que você fala muito do lado negativo, do lado obscuro da maternidade, né? Aí eu falei, bom, não é que eu falo muito só disso, que eu estou desvalidando o lado, né, lindo da maternidade, que é uma delícia. Maternidade é uma delícia sim, bebê é gostoso sim, aquela coisinha linda, que dá vontade de se apertar e não largar nunca mais, mas também dá hora de vontade de você dar um... Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Acontece, só que o que acontece? Falar sobre os lados lindos e positivos e românticos da maternidade, todo mundo já fala, né? Só que acontece que não é só isso que existe.
E por conta da gente ver tanto sofrimento e sofrimentos que são negados, o que é muito pior, as coisas complicam. Então a gente precisa falar mais desse sofrimento e dessas dificuldades para que as mães possam se identificar, para que elas possam entender que elas não são as únicas. É isso, gente, é uma forma da gente acolher. Né? Não é que a gente tá falando, não é que a gente tá falando, olha, não tenha filhos, porque o negócio é horrível, é um tormento, entendeu? Não é isso. É uma delícia, sim, né? Mas tem sim os momentos de dificuldade, como a vida é assim. Com a maternidade não ia ser diferente, né? Eu acho que a parte feliz, ela é tão fácil de passar que a gente passa sozinho, Só né? isso. Né? Agora, a parte difícil, a gente precisa saber que ela existe e saber que tem que entender que faz parte, né? E se tá mais difícil do que a gente pode aguentar, buscar uma ajuda para nos ajudar a enxergar esse tipo de coisa, né? Abrir os nossos olhos para essa realidade, né? Mas enfim, Jéssica, pelo amor de Deus, senão nós vamos aqui até amanhã, eu acho, para contar. Verdade, Deixa eu vamos. agradecer, assim, do fundo do meu coração, dizer assim, muito, muito, muito obrigada por ter participado aqui comigo. Eu achei que, assim, acrescentou muito, acho que as meninas e os papais também, que depois a gente descobriu que nós tínhamos papais acompanhando também. Com Uhum. certeza o pessoal adorou, eu acho que a reação foi muito positiva durante a live, vai ser também depois da live. Então, e fica convite aberto sempre que, se você quiser em algum momento me convidar para fazer uma live com você no seu canal, estou à disposição. E aqui o canal do Mamá Sem Dor está aberto para ti também. Sempre, se tiver alguma ideia, alguma coisa, fazer uma live inteira da psicologia da amamentação para a gente trazer para as mamães, que é dar pano para manga também, né? Aham. Então, eu assim não tenho palavras para te agradecer pela participação, acho que foi muito enriquecedor. Então, muito, muito obrigada, né? Te dá a oportunidade de se despedir também do pessoal e a gente termina por hoje, né? Chega, né? Ai, querida, eu que agradeço. Nossa, superou as minhas expectativas, até porque a gente já está indo para daqui a pouco 2 horas de live, né? Foi muito gostoso, mais uma vez eu também agradeço. Eu gosto muito de fazer live assim em conjunto, sabe? Porque eu acho que enriquece tanto, sabe? Eu acho que a troca é muito importante, né? E eu gostei muito também, muito, muito obrigada. Foi realmente um prazer estar aqui com você. E eu queria agradecer também a todo mundo, então, que participou, que acompanhou, que mandou pergunta, mensagem, que participou aí junto com a gente. Eu acho que isso, com certeza, né, também enriqueceu e contribuiu com a nossa live. E eu também estou super aberta, super à disposição. Como eu falei, eu adoro lives em parceria, assim, em conjunto. Na verdade, eu sou nova nesse negócio de live, sabe? Eu nunca nem fiz live sozinha, assim. Sempre tento fazer assim com alguém, porque eu realmente gosto muito, muito, muito. Eu acho que a gente amplia muito, assim, a percepção nossa das nossas colocações, das nossas pontuações, e enriquece muito. Então, eu também estou sempre aberta, né, com certeza, para novas lives, e com certeza faremos aí outras lives juntas também, lá na minha página, lá no meu canal, que quem quiser conhecer é @recanto parental. E é isso, querido. Muito obrigada. E mamães, se culpem menos, sejam aí mais cuidadosos com vocês mesmas, né? Tenham um olhar de cuidado, de acolhimento com si mesmas. Vocês não precisam dar conta de tudo, não, né? E vocês não vão dar conta de tudo, não. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é sobre ser mãe perfeita, é sobre ser mãe possível. Tá bom? Perfeito. É isso. Assim, muito obrigada, gente. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Obrigada por terem participado da live. Eu fiquei muito feliz. Então, nos vemos na quinta que vem, né? A Jéssica, se quiser nos acompanhar quinta que vem, fique à vontade. Né? Toda Pode deixar. quinta-feira estou aqui trazendo conteúdo para todo mundo ter uma maternidade, uma amamentação, que é o meu foco, né? Sem dor física, sem dor psicológica, e que a gente passe mais fácil por esse período. Pessoal, boa noite, um beijão. Tchau, Jéssica. Beijo, Obrigada. querida. Tchau.